Ah, mas nós estamos aqui agora para fazer uma despedida, hein? Despedida. Mas é bom ter você aqui na nossa classe para despedir, né? Dar tchauzinho para essa lição fantástica que nós tivemos. A lição vai embora, mas queira Deus que o conhecimento que eu e você adquirimos dela permaneça. Fique com a gente, que quando a gente abrir os livros proféticos, quando a gente voltar nos nossos anos bíblicos, nas releituras, e olharmos todos esses símbolos, essas alusões, essas imagens que a gente estudou esse trimestre, tomara que a gente lembre dessa lição e aprenda cada vez mais. É muito fera, é muito bom ter você com a gente. Você já falou para os teus amigos da nossa classe, para eles virem aqui com a gente, aprender com a gente? Ainda não? Passa para eles a lição. Olha que lição fantástica que nós vamos começar sábado que vem. O livro do Êxodo. O que será, hein? Essa lição aqui, quando veio, eu quero já dar um oizinho para os meus amigos aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quando veio essa lição aqui, a gente fica, mas o que é ilusão? Sim, o que nós vamos aprender com essa lição? E que lição fantástica. 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 Então, agora eu olhando para Êxodo, uau, o que será que nós vamos aprender, hein? Cada lição é surpresa, né? Capricharam na capa, né? Não, a capa está bonita. Faltou a nossa foto aqui, mas a capa ficou bonita, né? É muito bom ter você. Não esqueça de compartilhar sempre, de dar o seu joinha, certo? Mandar o seu recado para a gente. Se não tem a lição, manda ali para o Kevin já botou o númerozinho aqui no nosso WhatsApp, coloca ali, manda a minha lição, já manda o endereço para a gente já enviar rapidinho a lição, porque já vai começar e você precisa da lição. Fechado? Ok? E eu quero, então, aqui já agora, de verdade agora, cumprimentar vocês, tá? Muito obrigado de ter aceito. O Joel já é figurinho, o pastor também já está ficando figurinho aqui, sabia, Joel? Já estou me sentindo de casa. Mas cuida não, cuida não. Ele está querendo até substituir eu aqui também. Jamais. Né? Você viu? O Joel está querendo me descadeirar, tá vendo? Não é descadeirar da coluna, tirar eu da cadeira. Com você, Eu? Com vocês sempre, sem vocês jamais. Ah, é ótimo. Então, pelo menos nós estamos seguros, Joel. Isso é muito bom. Tudo bem, Kevin? Então, que bom a gente estar aqui, todo mundo alegre, né? Deus tem nos abençoado, abençoado os nossos familiares, abençoado você que está aí. E isso sempre é um motivo de alegria, tá certo? Semana passada, Joel, quem estava muito alegre demais aqui era o Fiuza. Nós estávamos até pensando, qual remédio que ele deixou de tomar? Brincadeira. Mas ele sempre é assim, ele sempre é animado. Joel, agora é aquele momento, né? Vamos agora para a parte séria, né? Vamos tratar da lição, vamos introduzir a lição agora com a nossa oração. Então, todo mundo já sabe, você já sabe, é aquele momento teu com Deus, nosso, teu e Deus. Então, o Kevin vai estar juntamente com a gente, você com a gente, o Joel vai orar. Enquanto o Joel estiver orando, por favor, coloque para Deus os seus anseios, certo? E que a sua oração seja a oração da semana passada. Lembra que nós falamos semana passada? Se necessário for, a gente ir até a última consequência por Jesus Cristo, que a gente vá. Mas que não nos esqueçamos de hoje ser exemplo, ser a Bíblia que as pessoas vão olhar e vão se salvar por intermédio de nosso exemplo. Você ora para nós? Oremos. Pai eterno, muito obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu, pela vida, pela saúde, pelos cuidados. Muito obrigado também porque, mesmo em meio às dificuldades, às provações, o Senhor está conosco. O Senhor nos fortalece e o Senhor faz com que a gente supere as dificuldades desse mundo difícil. Graças te damos também, porque neste momento nós temos a oportunidade de abrir aqui a Tua Palavra. Amém. Encerrando um trimestre onde nós tivemos muitas lições passadas para nós, que possamos colocar em prática tudo que aprendemos, e chegamos nessa última lição com um tema importantíssimo para nós. O nosso papel nos últimos dias, aquilo que a Bíblia quer que a gente entenda para que possamos estar atentos aos sinais e para que possamos ser vitoriosos, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Abençoe ao Jefferson, abençoe ao Kevin, abençoe ao pastor Lucas e a mim também, que estamos aqui neste momento com a missão de transmitir as palavras que estão contidas aqui. E para isso nós precisamos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, nós já falamos que o trimestre foi fantástico. Agora, eu achei interessante. Esse autor aqui, o dos Salmos também, né? Foi um autor que ele brincou um pouquinho com as sequências. Eu achei isso muito interessante, sabe? E o autor ele dá o desfecho da lição, que eu achei muito interessante. Nós vamos ver aqui as imagens, né? A gente vai ver as histórias que aqui estão contidas, porque na realidade, só saber que nós estamos no tempo do fim
sem a ação, zero, né? Não adianta nada. Zero. Então, eu achei legal, né? Ele botou todas as imagens, todos os eventos. Semana passada tratou assuntos que, às vezes, nós vamos ter que se martirizar por causa de Jesus. E agora ele coloca a missão. Então, eu achei isso muito interessante. E Margens do Tempo do Fim é o título da nossa lição. E olha o verso. Você pode pegar sua Bíblia. Jonas 1, verso 9. Jonas 1, verso 9. A história, grande história do profeta relutante, medroso, temoso, fujão e assim por diante. Jonas 1, verso 9 diz assim: Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Para introduzir, o que eu acho interessante nesse verso é o que a gente vem falando desde a primeira lição. Qual é a importância de entendermos que eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Nesse contexto do conflito, nesse contexto da adoração, nesse contexto todas as imagens das profecias, qual é a importância dessa afirmação de Jonas? Veja, Jonas vai pregar para um povo politeísta. O povo politeísta, eles dividiam os deuses por etapas, por funções. Por exemplo, é o Deus do mar, Deus da terra, Deus do sol. E Jonas deixou bem claro: eu acredito num único Deus que fez tudo. E essa alusão ao que fez os céus, o mar e a terra, nos remete a Gênesis. E nos remete ao sábado, porque o judeu guardava o sábado. E o sábado que o judeu guardava era fundamentado, porque em 6 dias criou o seu Deus os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, Jonas está deixando bem claro qual é o Deus que ele serve. E o judeu deixava isso bem claro. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, e nós aqui, a gente tem que deixar bem claro a quem nós pertencemos. Nós temos que deixar bem claro aquilo que nós acreditamos. Tiago diz assim, estejais sempre preparado para dar razão da vossa fé. A nossa fé, sim, tem elementos que nós não vamos explicar, Joel? Tem. Tem elementos que nós não vamos ter a explicação igual 2 mais 2 é 4, ou 1 mais 1 é 2, tem. Mas 75% da nossa razão, da nossa fé, também é racional. E a gente precisa usar a razão, as evidências em favor da nossa fé. É isso que Jonas está falando. Eu sou hebreu e eu acredito naquele Deus que fez o quê? Aí ele usou a razão. O céu, que vocês conhecem, a terra e a fonte das águas. E todo mundo sabia, porque ele era judeu, então ele guardava o sábado, e o sábado remete a esses mandamentos. E interessante que ele foi pregar para um povo politeísta e cruel, os assírios. Aquele povo era cruel. Nínive é uma cidade da região dos assírios. É um povo cruel, um povo bárbaro, e ele deixou bem claro: eu estou aqui em nome do Deus e do Senhor dos Exércitos. O que aprender com essa declaração, Joel? Eu acho assim que o ser humano, a constituição do ser humano, né, existem vários pilares que constituem o ser humano. E qualquer um desses pilares que estiverem defeituosos, ele reflete na sua vida. Então, por exemplo, um dos pilares de constituição do ser humano é o trabalho. Digo do ser humano adulto. Um ser humano adulto sem trabalho, ele está deficiente, e isso vai fazer com que ele tenha dificuldades em se relacionar, dificuldades na vida prática. Um outro pilar é a família. Nós temos vários pilares que eles fazem parte da nossa constituição. O pilar espiritual, ele é extremamente importante. Tudo isso, todos esses pilares, eles vão constituir a sua visão de mundo, certo? Quando ele faz essa declaração aqui, aí a gente pode, né, entender o lado espiritual. Quando nós temos essa certeza, nós não estamos na multidão. O que é estar na multidão? É ir para onde o negócio... A voz onde de Deus vai? É a voz do povo. Né? Tá. A multidão, o que eu quero dizer com multidão aqui é a influência do momento. E aí, é por isso que a Bíblia compara o ímpio a uma palha. Para onde o vento dá, ele vai, não tem firmeza, não tem sustentação. Se você não tiver, agora eu vou chegar onde eu quero, se você não tiver a convicção
de quem você é e do Deus que você serve, você vai ser, no linguajar popular, Maria vai com as outras. Isso. E isso é perigoso no campo espiritual. Você precisa responder uma pergunta. Por exemplo, nós aqui somos adventistas do sétimo dia. Por que você é um adventista do sétimo dia? Você precisa dar razão da sua fé. Por que você não é de uma outra denominação? Né? Por quê? O que te faz um adventista do sétimo dia? Se você está aqui por estar, se você está aqui porque sua mãe era, se você está aqui porque tem um amigo, se você está aqui porque você está namorando, está errado. Está errado. Então, quando a situação apertar, você vai para onde a multidão te levar. Então, isso é extremamente importante em questões de salvação, em questões de você pregar, de você ser missionário. Como é que você vai ter convicção de pregar para o outro se você não tem convicção daquilo que é para você? Agora você falou uma coisa, Joel. Uma quarta-feira dessa, eu estava na igreja, trabalho tal, eu estou caminhando agora porque eu preciso caminhar. O médico falou, você tem que caminhar na marra, senão você vai morrer mais cedo que devia. Então, eu estou caminhando. Então, eu caminhei preocupado com o seguinte, eu tenho que chegar cedo em casa porque eu vou para a igreja, para quarta-feira. Aí, tá, corri, tá, fui para casa, tomei banho, cheguei na igreja, fui lá, o Felipe estava lá, tranquilo. Quando cantamos o hino, tranquilo. Quando a gente ajoelha e a pessoa começa a orar, a oração da pessoa foi assim, Deus, muito obrigado porque nós estamos na tua casa para louvar o seu nome. Naquela hora, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes nós estamos tão no automático de ir para a igreja, tão no automático de achar, não, estou aqui, está tranquilo, que a gente esquece que a gente vem aqui na igreja se encontrar com Deus, que é a casa dele, e viemos aqui buscar o Espírito Santo para voltar fortalecido para casa. É interessante essa forma que vocês introduziram a lição. Ou seja, a gente tem que ter a convicção, tem que ter a certeza, tem que saber a quem a gente adora e por que estamos aqui, né? Exatamente. Sem valor. E o mais interessante é o seguinte, quando a gente pega daí agora essas certezas, e nós vamos, o senhor começou até a falar, né, nós vamos para Nínive. Jonas, Nínive, e daqui a pouco eu quero que vocês contextualizem isso para o que nós vamos daqui a pouco ter que fazer. Quer dizer, quase a mesma coisa. A pergunta era, para onde Jonas tinha que ir e por que ele tinha medo? Veja, às vezes a gente julga Jonas, né? Eu mesmo, sinceramente falando, na minha adolescência, que eu me tornei cristão na igreja adventista, aos 13 para 14 anos, eu falava, que rapazinho doido, né? Como é que pode? Mas quando você se aprofunda na história, você dá razão para ele, humanamente falando. Os ninivitas eram cruéis, bárbaros. Só para você ter uma ideia, quando você vai hoje nas fazendas, você vê aquelas fazendas com os mourões pintados de branco, azul, colorido. Não é bonita a fazenda? Sim. Na época dos ninivitas, eles faziam parecido, só que em cada um daqueles troncos eles colocavam crânios de pessoas mortas na guerra. Eles pegavam e... Não tem aquele tapete de pelo de animal que você vê em casas de pessoas ricas? Lá em Nínive também tinha, só que não era pelo de animal. Era a pele das pessoas que eram dominadas. Eles tiravam a pele e colocavam como tapete. Imagina, Jonas, sabendo disso tudo, fala, eu ir lá pregar? Vou nada, eu quero que esse povo morra. Eu quero... Tanto que você vê ele falando, não, senhor, esse povo não merece arrependimento. Porque, humanamente falando, as obras dos ninivitas eram obras más. Só que Deus queria dar uma chance para eles. Até o mais pior dos pecadores, até o mais cruel do ser humano, a graça quer alcançá-lo e Jesus quer salvá-lo. Interessante isso, né? Aqueles que foram destruídos porque rejeitaram a graça, não é porque eram maus. E aqueles que foram salvos não é porque foram bons, né? É porque aceitaram a graça. E nós também que aqui estamos. Se formos para o céu, não é porque somos bons, é pela graça. E se não formos, não é porque somos maus, é porque não rejeitamos a graça. Aí tem até um amigo meu que diz assim, sabe o que vai ter no céu? Um bando de pecador arrependidos e lavados no sangue de Jesus. Amém. E sabe quem não vai para o céu? Um bando de pecadores que não aceitaram ser lavados e não se arrependeram no sangue de Jesus. Os ninivitas eram esse bando de pecador visivelmente conhecido pelas pessoas. E Jonas, caiu fora. Entenda, Deus viu no coração de Jonas que não era o sentimento dele por aquele povo que era esse, mas era o medo. Porque eu já me perguntava assim, pastor, por que Deus não aceitou ou não respeitou a opinião de Jonas? Porque essa não era a opinião de Jonas.
Esse era o medo de Jonas falando mais alto. O medo de Jonas estava falando mais alto. Tanto que, depois ele vai lá e prega, faz a obra, e quantos que se converteram em Nínive? Diz a Bíblia. Desde o mais simples dos plebeus até o mais rei. Importante, né? Todos se converteram. Todos se converteram. E a pergunta é, será que nós também, por conta do medo, vamos fugir de alguma obrigação ou de algum chamamento do Senhor? E aí entra o que nós estudamos semana passada, né? Graças a Deus que é pelo Espírito do Senhor que nós vamos ter essa ousadia. Talvez vai precisar de uma baleia nos engolir, vai precisar de algo nos levar, mas o Espírito Santo vai nos conduzirmos para estarmos no lugar certo, na hora certa, para falar a coisa certa. Certamente. Porque por nós mesmos seria impossível. Eu vou dizer por mim, não sei o Joel. A Joel é cabra macho. Tem cara, não tem? Mas eu sou medroso, Joel. Eu sou medroso. Eu peço ao Senhor, ou tira a minha vida antes, ou me dê o Espírito Santo, porque por mim mesmo a gente vai fugir, né? Joel, o que você vê desse quadro todo? Jesus fez uma associação a esse evento de Jonas ir lá pregar em Nínive. E aí eu fiquei refletindo, antes de refletir nessa passagem que Jesus falou, fiquei refletindo no que o pastor estava falando aqui e lembrei de um sermão que eu assisti. Eu não busquei fontes históricas, mas eu ouvi um sermão muito bem pregado, de um pregador na igreja de Miami, se eu não me engano. Mas a igreja é Miami, mas não é em inglês o sermão que eu ouvi. Falando que os ninivitas foram abençoados com a pregação de Jonas durante 3 gerações. Foi depois de 200 anos que Nínive se desviou novamente. Né? Os ninivitas se desviaram novamente. Então, aquela pregação abençoou 3 gerações. Certo? Aí eu lembro de quando Jesus se depara com os fariseus, escribas e fariseus, e ali eles estão questionando se Jesus é messiânico ou não. E tal. A dureza de coração deles, aí Jesus fala assim para eles, que na ressurreição, muitos ninivitas vão se levantar contra essa geração, né? Contra um testemunho Jesus, né? Um testemunho contra o coração endurecido. E aí Jesus fala assim, e eis aqui quem é aquele que é o quê? Maior do que Jonas. Sabe o que me levou a refletir nisso? Jonas, imperfeito como ele era, ele prega para uma população terrível e eles se convertem. A pergunta para nós é, quem era pior? Os ninivitas ou os fariseus? Boa pergunta. Você sabe por que eu trouxe essa reflexão para nós? Porque hoje existem muitas pessoas que se amparam no conhecimento. Porque tem um título... Né? Que era o que os fariseus tinham, né? O conhecimento. Exatamente. Conhecimento, título, se dizem escolhidos por Deus e tal, e assim a gente tem uma lista, né? Sim. Sobre esses aspectos, sobre isso que as pessoas colocam como ponto de salvação, às vezes. E elas se agarram nisso e fecham o coração para uma verdadeira conversão. A pergunta que Jesus está fazendo para eles é essa. Quem é pior, vocês ou os ninivitas? Porque um profeta imperfeito foi lá e pregou e houve conversão. E ali estava o perfeito, e aqui está, né? O que é maior do que aquele profeta e não há conversão. E aqui a lição está trazendo reflexões para os nossos dias e para o tempo do fim. No tempo do fim, haverão pessoas com pleno conhecimento, e isso não falta hoje, pleno conhecimento do plano da salvação, mas os corações... empedecido, coração de pedra. Veja, para você entender como era difícil para Jonas, no contexto de hoje, né, trazendo o tema de hoje, é como chamar você para ser missionário na Coreia do Norte ou no Afeganistão. Entende? É fácil? Não. Amanhã estou indo para o Afeganistão, vou ali no Afeganistão pregar o Evangelho, vou ali na Coreia do Norte pregar o Evangelho. Então, entenda que não foi fácil para Jonas. Mas também nós precisamos entender que até eles precisam da graça e não vou dizer merecer, porque ninguém merece, mas também merecem ter acesso à fonte de salvação. É para eles também. Até pessoas cruéis ou nações cruéis como essa. E aí pega.
será que nós, às vezes, não estamos com o coração tão fechado que nós não estamos aceitando a graça que, para nós, é tão natural, tão corriqueiro, enquanto se uma pessoa fosse pregar lá, não faria diferença na vida daquelas pessoas que não ouvem todos os dias de Jesus? Essa é a reflexão. E no tempo do fim, vai ficar mais evidente essa disparidade entre os que não conhecem, que estarão abertos ao Evangelho, e os que conhecem estão com o coração fechado. Para quê? Tradições, costumes e práticas que talvez no tempo do fim não vai ter condição. Não. Essa semana passada, um pregador trouxe uma polêmica na internet de que não poderia ser corvos que alimentaram. Eu ouvi falar sobre isso aí. Que alimentaram Elias, porque era imundo e Elias não ia comer uma coisa vindo de um animal imundo. Estão tentando racionalizar para tirar até a crença nos milagres que nós conhecemos. É natural um animal, corvo, trazer pão e carne para um ser humano? Não é natural. Foi algo extraordinário, milagroso. E agora estão tentando explicar como que fossem pessoas que andavam por ali. Eu vi um louco falando um troço desse. Assim como querem naturalizar a travessia do mar Vermelho. Isso, árabes que estavam ali. As pessoas estão tentando destruir o fenômeno da fé. E são pessoas assim que se dizem crentes cristãos, no caso esse que gravou o vídeo, um judeu, messiânico, né? Um judeu messiânico, mas que está vendo dificuldade em ver o milagre, porque o animal imundo, gente, o animal imundo na situação corriqueira, mas para aquele momento ele estava limpo. E tem outro detalhe, o porco é imundo para comer. Não quer dizer que ele não possa trazer uma maçã na boca, eu não vou poder comer. Ele é imundo para comer, o corvo é imundo para comer, mas por que ele não poderia trazer carne e pão para comer? Detalhe, tem gente, eu já vi, não toca no porco não, por quê? Porque é imundo. Abre sua mente. O porco vivo, não. O porco é imundo para comer, e até morto. Por que na época Deus falou para não tocar nem no cadáver? Porque não tinha o que nós temos hoje de higiene, mas o imundo do porco é comer. Então, se tiver um porquinho em casa e um cachorro em casa, qual a diferença? Eu como carne de cachorro? O cachorro é imundo também. Essa visão que as pessoas têm errada hoje, que naquela época, Jesus estava dizendo, vocês estão com a visão errada das coisas certas. E nessa história de Elias, tem uma grande lição que Deus queria passar para o povo de Israel. Porque também Jesus falou assim, quantas viúvas havia em Israel na época de Elias? Tinha muitas, ele foi mandado para onde? Para imunda, como diziam eles, né? Quantos leprosos havia em Israel? E quem foi curado? Naamã. Jesus queria mostrar mais uma vez a dureza de coração daqueles que deveriam estar cumprindo a missão, porque ele usa uma viúva pagã e animais imundos para alimentar o profeta, porque lá na terra de Israel queriam matar ele, que no caso seria Acabe e Jezabel. Então você entende como que as pessoas estão tentando tirar o sobrenatural? A preocupação que a gente deve ter ao ler essa história, em especial Imagens do Fim, quem somos nós, prefigurados nessa história, para a gente não cumprir a triste história que eles cumpriram? Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, assim, eu sei que vocês já falaram bastante, mas vai chegar uma época em que pregar vai ser tão arriscado como em Nínive, não vai? Sim. Hoje já é em alguns lugares, mas vai ser sim. Pregar a verdade. Porque pregar o que eles querem. Não, aí é mole, né? Aí vai ser, né? Vai chegar uma época também que a gente vai olhar para uma geração que vai parecer como os ninivitas, que não tem salvação. Tá. Como é que eu vou fazer para entender a lição de segunda-feira? O povo pecador, povo sem Deus. Tá. Como eu vou fazer com que ele se arrependa? Existe um dado muito interessante, tá? Aqui a gente vê uma relutância de Jonas em pregar. Mas por que Jonas não queria pregar? Qual que é o ponto principal da rejeição de Jonas ao ir pregar? Medo. Ele mesmo responde depois lá no disso. Final, né? O que era? Eu sabia. Jonas não queria pregar por quê? Porque ele sabia que Deus era misericordioso, né? Tardio em irar-se, né? Porque ele não queria, assim, ele não tinha
apreço pela salvação dos ninivitas. Olha que interessante. Eles nem mereciam também, né? Pela visão de Jonas, para que isso? Agora, tem um dado interessante, porque existe uma grande preocupação em todo mundo religioso hoje, porque há um grande afastamento, há um grande afastamento da humanidade em relação às coisas sacras, às coisas sagradas, em todas as religiões cristãs. Eu estava vendo recentemente as pessoas estavam ali conversando sobre esse assunto, era uma entrevista na CNN, e foram convidados alguns líderes religiosos, foi um judeu, foi um padre, um reverendo, para falar sobre essas questões. E me chamou muito a atenção sobre uma fala, se eu não me engano, foi a fala do reverendo e a do padre, eles entraram no mesmo assunto, que os jovens hoje eles estão ansiosos por um retorno ao que é mais tradicional. Então, a gente vive um evangelho onde as pessoas estão procurando agradar os ouvidos, têm medo de pregar, e muitas igrejas têm caído num erro que é absurdo, que elas têm medo de perder a juventude da sua igreja, e toda igreja precisa se contextualizar, mas sem perder os princípios. Então, há um certo receio, um certo medo em ferir, ou às vezes a gente tem medo de pregar, a gente tem medo de ferir a opinião pública, a gente tem medo de avançar o politicamente correto, a gente tem medo. E medo, se a gente for procurar desculpa para o medo, a gente sempre vai ter medo. E, às vezes, as pessoas estão querendo ouvir um sermão, bem isso, né? Um sermão mais enfático, um sermão que chama o pecado tipo de pelo Jonas, nome, assim? um sermão que sacode, porque vai ser destruído, vocês não cuidam, não. Sabe por quê? Porque quando Deus pede para falar, Ele sabe o que a pessoa que vai ouvir está precisando. E a gente fica tentando encontrar um meio de falar para agradar, e não é assim. Agora, uma coisa, você já viu como os moderninhos estão ficando, as igrejas moderninhas hoje em dia? O resultado está sendo esse. Péssimo. Fala para mim, quando você ouve um sermão que te sacode, que te dá uns tapas na cara para lá e para cá, como é que você sai do sermão? Nossa, sai falando, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. A gente precisa disso. O outro entendeu? deixa você ter alegre, você sai com a adrenalina um pouquinho mais lá em cima, a morfina demora um pouquinho para descer, você sai animado, mas não é o animado que leva à conversão. Quanto tempo passa para você esquecer um sermão desse tipo que você falou agora? Esse é o Você alegria? Quanto tempo? Até chegar lá em casa, eu nem lembro o que o cara pregou. E um sermão que te chama para a responsabilidade? Até hoje está na cabeça. Então, Deus ele tem as maneiras dele agir. Não é para nós sermos radical. Aí vai entrar algo que precisa de muita sensibilidade. O pastor aqui é pregador, o pastor tem uma experiência muito maior do que a gente. Você ter a ciência daquilo que Deus está te pedindo para falar. Porque se você sair por aí andando, Varginha será destruída em 3 dias, quantas pessoas vão se converter? Não é isso. Exatamente. Você precisa, então, ter um relacionamento com Deus aprofundado para entender lá no fundo, quando a voz do Espírito Santo está falando, você discernir a voz que está falando. Ou seja, eu não vou você. pregar hoje que Varginha vai ser destruída em 3 dias, mas ela vai ser destruída, né? Então, a gente tem que saber o que pregar para as pessoas. Saber que nós temos uma mensagem, né? E fazer diferente de Jonas. Não ter medo. E se tiver medo, fazer um pouquinho diferente. Vai na marra. Nem querer que o outro se converta. Pelo contrário, a gente tem que querer que as pessoas se convertam. Mas a pessoa... Meu irmão, você tem que querer que todos venham. Falar que nem Paulo, fazer de tudo para com todos, a fim de ganhar o máximo possível. Porque aqueles que ouvirão, o Espírito de Deus vai fazer a obra do arrependimento no coração deles, não vai, pastor? Em nome de Jesus. E os sinceros vão aceitar. É interessante que o povo de Nínive era cruel, mas mudou o coração pelo toque do Espírito Santo. Então, a gente não tem que julgar ninguém. Mas aquele ali está perdido. Quem falou? Mas aquele lá não... Quem falou? Só o Kevin, né? Quantas histórias? Até o Kevin. O Kevin o Kevin vai para o céu? Então tá bom. Sabe o que eu acho interessante, pastor? A Bíblia relata alguns detalhes que eles são interessantes, eles passam desapercebidos, mas eles têm uma importância muito grande. O modo como eles agiram ali naquele momento é um modo que a gente enxerga a vida pagã que eles levavam. Se você observar bem os detalhes, você vai ver que eles fizeram até os animais se jejuar. Mas por que eles fizeram isso? Era um pedido, porque eles não conheciam bem o plano da salvação.
Então, a maneira deles, eles buscaram agradar, né, e servir a Deus através do que como eles entendiam. Então, é uma lição para nós quando a gente vai pregar para as pessoas. Eu não sei né? vocês, mas quando eu me tornei cristão, novamente eu falo adventista, quantas coisas eu fiz errado, mas tentando acertar. Hoje eu não faria, mas é porque o conhecimento de Deus ele é progressivo. Então, a gente vai fazer o nosso... Eu costumo dizer que é assim, eu tenho que fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Sempre, o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Você vê, por exemplo, um exemplo, não tem nada a ver com a história, mas você vê Raabe, está lá a heroína da fé em Hebreus 11. O que ela fez para salvar os espiões? O que ela fez para salvar os espiões? Mentiu. Isso é o quê? Pecado. E eu já vi cristão se amparando nessa passagem. Não. Cristão, entre aspas. É o melhor que ela podia fazer com aquilo que ela tinha. O que ela sabia sobre o Deus de Israel? 3 coisas. E ela mesmo fala, ficamos sabendo que Deus fez para vocês, por intermédio de vocês, e abriu o Mar Vermelho, e como vocês destruíram os reinos de... Aí ela fala o nome dos 2 reis lá. Ou seja, ela sabia pouquíssimo, mas ela falou, esse é o Deus que eu quero servir. E qual foi a melhor maneira dela fazer? Escondendo os espias e mentindo. Então, entenda, ela fez o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha. Aí ela teve um encontro com os hebreus, foi levada... Qual outro texto diz que ela mentiu de novo? Não, porque aí ela aprendeu que mentir é pecado. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Quer que eu seja sincero? Talvez naquele momento, que a gente fazia o melhor que a gente tinha, o melhor que a gente podia com aquilo que a gente tinha, a gente era mais sincero com Deus e mais fiel, experimentava uma paixão genuína que hoje, talvez por a gente ter muito conhecimento, a gente deixa para trás. Agora, uma coisa que a gente tem que entender, né, pastor? Jonas tinha o dever de ir pregar, e nós temos esse dever. Não é um... É um privilégio, exatamente, dever privilegiado. Mas pregar não é uma opção, é um dever. Não é uma opção, eu vou, não vou, não, é um dever. E nós devemos ir. Tem muita gente achando que vai para o céu de braço cruzado. E interessante que hoje o resultado vai ser diferente do resultado de Nínive. Nínive não foi destruída. Hoje, a cidade vai ser destruída. O mundo Só que pessoas vão ser salvas. Isso que é interessante, exatamente, né? Esse é o nosso papel. Porque, senão, como é que eu vou entrar na lição de terça-feira, devia ser bem de terça-feira, falando sobre o Belsazar, se ele não tivesse conhecimento, Paulo diz, a Bíblia diz, se não tem conhecimento, não tem pecado. Exatamente. E por que Belsazar não era inocente? Porque antes dele veio um rei. Na verdade, antes dele não, porque ele era um rei... Filho de Nabonido, né? Ele era um rei junto com seu pai. Mas antes de Nabonido, Nabucodonosor, ou seja, vou colocar aqui... É o vô dele, né? Vou colocar em tese aqui 40, 60, 80 no máximo. Não dá para mim colocar em idade, mas um tempo desse, ele viu o que Deus fez por intermédio de Nabucodonosor. Aliás, Daniel capítulo 4, versículo 34 a 37, deixa bem claro que Nabucodonosor terminou os seus dias louvando a Deus. Ele viu que o vô dele se transformou no animal, voltou à razão. Ele viu falar da imagem que foi vista, a estátua que a gente viu na lição passada, de capítulo 2 de Daniel. Então, ele viu, ele tinha vislumbre. Mas era tanta maldade e arrogância. Interessante, Nabucodonosor pegou os utensílios da casa de Deus, mas não mexeu, não profanou, não. Deixou lá guardado na casa do Deus pagão que ele acreditava, antes da sua conversão, é claro. Aí agora Belsazar, filho de Nabonido, porque provavelmente Nabonido... Estava fora, né? Não, ele quis se aposentar mais cedo e começou a botar o filho. Tanto que Belsazar diz assim, se você ler o que está escrito na parede, você vai ser o terceiro no reino. Porque ele era o segundo. Provavelmente o pai colocou ele, não com total autoridade, mas deu uma certa autoridade para os 2 governar junto, e quando ele sair, e é o mais certo, né? Pegar o filho e já treinar para o negócio. Treinando para o negócio. E nessa ocasião específica, provavelmente ele estava viajando, mas ele já estava acostumado a tomar decisão. Por isso que ele falou, vou dar o terceiro no reino. E ele era tão arrogante, que a cidade da Média e da Pérsia já tinha sitiado a cidade. Ele falou, esse negócio que não vai cair nunca. Que ele estava em bebedeira, ele estava em prostituição, usando os utensílios do templo de Deus, profanando, como se nada tivesse acontecido.
muita arrogância, muita maldade, e sabia de tudo. Ele não era inocente. E o que aconteceu? A mão escreveu na parede, Menem, Menem, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança, achado em falta, e passado o seu reino. Joel, esse passado de reino, fala um pouco mais para nós disso. Aí aqui eu vou até fazer um paralelo já com algo interessante sobre a Babilônia espiritual também. Isso. Mas eu queria ler só aqui o versículo vai lá. 22, que diz assim, ó, Daniel 5:22. Tu, Belsazar, que é seu filho, está falando sobre o rei anterior, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. E aí, esse tudo isso é toda a história de Nabucodonosor que Daniel vem falando com ele. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos... E te levantaste contra o Senhor do céu. E aí foram trazidos os utensílios. Então, ele tinha uma ciência clara sobre o Deus. Tanto que ele conservou Daniel, provavelmente por medo. Entenda, ele conhecia, não temia, mas tinha medo. Vou mexer com Daniel não, porque Daniel é de Deus e a gente já viu o que Deus fez aqui. Olha que arrogância. Agora, tem um outro ponto, 2 pontos interessantes aqui. Um é assim, um paralelo com Apocalipse 16, que a gente vai falar do outro dia aqui, mas eu acredito que a lição ela vai emenda uma na outra. Que é o seguinte, uma vez a gente estava fazendo uma classe bíblica sobre o livro de Daniel, e todas as vezes que a gente estuda, a gente aprende algo novo, e eu fiquei observando a queda da Babilônia espiritual e a queda da Babilônia literal. A queda da Babilônia literal, ela se dá em um momento onde Belsazar pega um cálice que é sagrado e ele profana esse cálice sagrado. Ali, eu acho interessante que quando a queda, falando sobre a queda da Babilônia, é dito que o cálice da ira de Deus transbordou. Foi a última gota de tolerância que Deus tinha para com algo. O que é que fez o cálice na Babilônia literal transbordar? Foi o toque de um rei pagão ao profanar algo que era, profanando algo que era sagrado. A queda da Babilônia espiritual será da mesma forma. Deus ele tem um limite, mas existe algo sagrado que, quando ele for tocado, o cálice da ira de Deus vai transbordar. A gente não vai entrar nisso aqui, nesses pormenores, mas a gente tem que ter muito cuidado com a paciência que Deus tem. E um outro ponto, como essas lições estão querendo se referir a paralelos para o tempo do fim, eu estava lendo um livro do Vanderlei Dornelles, Pelo Sangue do Cordeiro. Sim. E lá ele fala algo muito interessante, que antes da volta de Jesus, Daniel ele representa um povo que estará nesse mundo pregando diante de reis, diante de autoridades, com ímpeto, com coragem. Porque ele chega diante do rei, o que ele faz? Ele havia uma promessa de quem interpretasse ali, que ia ganhar isso, ganhar o 3º lugar no reino, ganhar vestes e tal. E o que ele faz? Obrigado. Mas ele dá uma repreendida, sim. A Bíblia fala que esse rei aqui já estava com a perna tremendo, os joelhos batendo e os lombos relaxados. Vocês sabem o que é os lombos relaxados, né? Uhum. Depois você procurem saber o que foram os lombos que se relaxaram do rei. Ele fez as necessidades nas calças. É isso que significa. E as pernas tremendo. E aí ele aguardava o quê? Comprar o favor de alguém. E aí o povo do tempo do fim, ele vai pregar com autoridade, pregar a verdade, independentemente da situação. Exatamente. Independentemente das promessas. Esse povo ele não se vende. Esse povo ele é fiel. Ele é um povo que prega a verdade diretamente. Precisamos ser esse povo. Sabe qual é o detalhe? Está vendo como a lição está falando sobre essa necessidade de pregar a verdade? Precisamos. De pregar independente da situação, de pregar independente de quem vai ouvir, mas pregar a verdade é para todos. É interessante e para todos, que já por desde todos a lição para da todos. semana passada, a insistência é, cara, não importa o que vai acontecer, seja fiel. Não importa o que vai acontecer, pregue. E como que a Babilônia caiu? Né? Qual foi o problema da Babilônia? Arrogância.
Qual o problema da Babilônia espiritual? Arrogância. A Babilônia física, ela tinha os seus muros tão largos que passava carros em cima. A Bíblia fala essa expressão para 3 cidades. Jericó, tanto que a prostituta Rabi morava em cima da... Como que... Eu ficava pensando quando era menor, como que uma mulher mora em cima de um muro? É porque a tua ideia de muro nossa, a cerca de vizinho, né? Exatamente. Lá não era um caminho O mais grosso de 20. Lá não era. Então fala a respeito dos muros de Jericó, dos muros de Nínive, que também eram fortificados, e também da Babilônia. Eles tinham uns muros tão intransponíveis que eles nunca imaginaram. Jericó, a gente sabe o que Deus fez, né? Tocando as trombetas, a muralha caiu. Aqui a muralha não caiu, não. Mas o povo passou pelo Eufrates. O rio Eufrates passava embaixo das muralhas da Babilônia e eram tão profundos que ninguém naquela época, hoje tecnologia faria, né? Teria condição de mergulhar, ninguém teria fôlego suficiente para mergulhar, atravessar e entrar. Não teria. Era impossível alguém pegar aqui, ó, rio Eufrates, aí mergulhava, passava debaixo dos muros e levantasse lá. Não tinha condições disso acontecer. Hoje teria. Temos balão de oxigênio, dirigível. Tem tudo isso, mas antigamente não tinha. Eles pensavam, estamos tranquilos. Não vai faltar comida. Não, porque se tem água... Tem água ali à pode vontade. sitiar a cidade aí que Exatamente, comida não falta. Porque hoje teria poço artesiano, na época não tinha, mas a água do Nilo, a comida... Do Nilo, não, desculpa, do Eufrates. Então, eles estavam tranquilos. Aí, o que os Mede-Persas tiveram ideia? Desviar o curso do rio. Foi do dia para a noite? Não. Muita paciência, pisaram em muita lama, e foram cavando. Não tinha enxada que tem hoje, não tinha retroescavadeira que tem hoje. Foi de enxadão usado, e foram. E o povo lá se festejando, e eles na paciência. E então, o rio secou, eles entraram dentro da lama e invadiram a cidade. Sabe qual é a profecia do futuro também? Que as águas vão secar. As águas se transformarão em sangue novamente. E detalhe, o povo está esperando sangue vermelho, igual na época do Moisés lá. Não, o texto da Bíblia está dizendo assim, o sangue de morto. Qual que é o sangue do morto? Não, preto, fedido, imagina. É isso aí. Então, é algo pior do que aconteceu lá. E, através desses fenômenos na água, vamos estar percebendo que está próximo do tempo do fim. O povo viu a água baixar e não percebeu. O povo viu a água diminuir e não percebeu. A miséria estava vindo e o povo não percebeu. E, pasme, mesmo com todos os sinais que vai vir no tempo do fim, o povo vai não ter vai gente que perceber. não vai perceber. Está desapercebido. Tem algo interessante também em tudo isso aqui, que é o seguinte, a pregação de Jonas, né, a gente sabe qual que era o teor dessa pregação, até a frase é uma pregação curtíssima, não é um sermão. Sim, e a gente tem uma pregação para o tempo do fim, que é a sai dela, povo meu. A nossa pregação é convidando as pessoas a saírem da Babilônia espiritual. A Babilônia espiritual, ela é assim, uma instituição que ela tem muita influência. Apocalipse 16 e Apocalipse 17 fala muito sobre isso. Apocalipse 16 fala sobre as águas do Eufrates se secarem, para que os reis do Oriente venham, né, e adentrem a Babilônia, e tem a queda da Babilônia espiritual. Quando você começa Apocalipse 17, diz assim que a grande prostituta, a grande meretriz, ela está assentada sobre muitas águas. Esse assentar sobre muitas águas é uma zona de conforto, uma zona de segurança, é uma zona de influência. E um pouquinho depois, fala assim, em Apocalipse 17 ainda, fala assim, que as águas são povos, nações e línguas. Ou seja, a influência de Babilônia, ela é uma influência mundial. Ela influencia, ela reina, ela domina as pessoas. E quando as águas secarem, ou seja, a perca de influência, vai haver uma perca de influência desse poder que está relacionada vamos lá, nós temos governadores, nós temos reis, nós temos presidentes ditadores que apoiam esse poder. Vai haver uma queda de influência e é onde a queda dela, né, é interessante, é muito paralelo, né, só que com figuras diferentes. Mas, então,
esse poder, ele corrompe, é um poder que corrompe. Lá fala sobre a taça da Babilônia, o vinho da Babilônia, que é um vinho, né? Tem a taça que está cheia de blasfêmias, né? O vinho da Babilônia, são falsas doutrinas. Então, esse poder ele tem dominado pessoas, ele tem corrompido pessoas, ele tem enganado as pessoas. E a nossa pregação é muito difícil, porque não é uma pregação que nos ameaça, por enquanto. Mas é uma pregação difícil porque nós vamos desconstruir, às vezes, vidas de pessoas, né? A vida inteira de uma pessoa. Ela nasceu nesse sistema, acreditando nisso, tendo aquilo como verdade. E você desconstruir uma cosmovisão de uma pessoa é extremamente difícil. Ou seja, lógico que isso é aliado ao poder do Espírito Santo. Ao poder do arrependimento. Mas nós temos que pregar o sai dela, povo meu. Olha. Agora, sabe uma coisa interessante? Vocês falando de Eufrates. Não foi na queda da água de Eufrates que apareceu Ciro? Exatamente. Não vai ser também na queda? Boa. E aí entra... Os Ciros vem, não vem? Veja, o Eufrates baixou, veio Ciro. O Eufrates também lá. Babilônia física representa Babilônia espiritual. E Ciro representa quem? É isso que eu quero saber. Ungido, né? Ciro foi chamado de ungido. Não que ele era bom, entenda. Mas o que ele vai fazer está prefigurando o que Deus vai fazer. O que Ciro fez? Libertou o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Eles continuaram como vassalos? Sim, só para vocês entenderem. Vassalo é quem presta, digamos, impostos, alguma obediência a alguém. Só que eles não foram tão cruéis com o povo de Deus como foi a Babilônia. Eles permitiram o culto, permitiram construir o templo, permitiram o povo ser mais livre. É lógico que o governo de Deus vai ser totalmente livre, não é isso que eu estou comparando. Mas Ciro é chamado de ungido. A pergunta é como? Não é pelo que ele era, mas é pelo que ele fez. E o que ele fez representa o que Cristo vai fazer por nós, vai nos libertar do engano, do cativeiro da Babilônia espiritual. Só que para isso nós precisamos crer, para isso nós precisamos confiar e para isso nós precisamos nos entregar a Ele. Quando Ciro veio dominar a Babilônia e destruiu, ele precisou de que o povo entendesse que aquela obra era o melhor para eles, apesar de não parecer, mas eles precisaram entender. E às vezes a gente precisa entender que o que Deus está fazendo na nossa vida é o melhor para nós, às vezes, mesmo sem parecer. Quantas coisas Deus vai ter que tirar da nossa vida? Quantas coisas vai permitir acontecer na nossa vida? E às vezes a gente vai achar que é ruim, mas a gente precisa confiar em Deus 100%. Ciro era ungido de Deus, ainda que não era uma libertação 100% naquele momento, mas era o melhor de Deus para aquele povo. Tem algo que me deixa preocupado, sim, porque a gente acaba criando o conhecimento, né? Cria preconceitos. Sim. De uma forma, às vezes, involuntária. Quando você tem muito conhecimento. Às vezes você vai... E, assim, existem pessoas que sabem lidar com isso. Mas, principalmente, o conhecimento religioso, ele gera... Né, uma coisa que eu abomino, eu detesto, eu não gosto, é o tal do corporativismo. Acho isso terrível. A pessoa, às vezes, ela é acobertada pelo outro, porque, sabe, aquela coisa de conchava, aquele negócio. Então, assim, às vezes a gente traz muito isso para a nossa fé, sabe? E às vezes a gente vai se tornando exclusivista, a gente vai criando muros ao invés de pontes, a gente vai se isolando. E quando a gente olha para a história de Ciro e quem ele era, assim como a gente olha para algumas histórias dos reis da Assíria, enfim, existem vários personagens. Ciro era quem? Um pagão, certo? Mas olha o que ele diz aqui no versículo 23, 2 Crônicas 36, 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, ele falando: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo do seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Olha as palavras. Sim, parece que é um Olha cristão falando. Sim. Então,
isso para o povo de Israel devia ser uma aberração, com o preconceito que eles tinham. E assim nós somos também, às vezes. Às vezes nós vamos deixar de pregar para as pessoas porque nós achamos que elas não vão ser salvas. E uma coisa interessante, você falando de Ciro, o ano passado teve eu não sei como é que eles sabem disso aí, há quanto tempo que era isso aí? Um descendente de Ciro, que foi a Israel numa festa que teve, certo? E ele disse numa entrevista, não, nós somos povos amigos. E relembrando esse fato bíblico, para dizer, o meu antepassado, avô, não sei o que ele falou, fez isso pelo povo de Israel. Ou seja, o Ciro literal, que libertou o povo, certo, na época, é uma alusão do nosso Ciro de verdade, que vai trazer salvação. E a lição deixa bem claro, é claro que Ciro não era uma representação perfeita de Cristo. Nenhum tipo se encaixará perfeitamente no antitipo. Devemos ter cuidado para não nos perdermos em cada detalhe. Porém, em termos amplos, Ciro atuou como Salvador. Deus ele usou libertadores em momentos específicos. Davi é o homem segundo o coração de Deus? Aquele adúltero? Mas é porque a gente não pode se apegar nos detalhes. Mas, num todo, ele era um homem sincero de coração. Na Bíblia, nós encontramos vários tipos de Cristo. Moisés foi um tipo de Cristo. Para a época, né? Para cada época. José foi um tipo de Cristo. Então, são pessoas que representaram o papel de Cristo, que era libertar, né? E Cristo liberta das garras do pecado. E Deus precisava de Ciro? Não, Deus nunca pensou no povo e ser cativo, não. Se o primeiro... Aliás, não era para ter rei, mas teve. Se Saul tivesse feito a parte que deveria, se depois os outros reis tivessem feito, não teria Ciro. Ciro era indispensável se o povo de Deus fizesse a sua parte. Isso aqui me preocupa. Agora você usou uma frase. Isso aqui me preocupa. Se eu não fizer a minha parte, Deus vai ter que levantar as pedras. As pedras não são necessárias, mas elas serão usadas porque quem deveria pregar não está pregando. E o Espírito de Profecia, Ellen White fala, né? Se vocês lessem a Bíblia, não haveria necessidade dos escritos do Espírito de Profecia. Exatamente, não precisava. A gente não precisava nem do Novo Testamento, só do Antigo Testamento. O Novo Testamento é porque a gente é duro de coração. A gente tem os escritos de Ellen White para nos ajudar nesse tempo do fim, justamente porque nós somos duros. E tem mais, Joel diz o quê, capítulo 2? No fim do tempo, os vossos jovens sonharão e os velhos terão visão. Por quê? Dureza. Precisa de mais coisas ser revelado? Mas a gente é duro de coração e Deus é misericordioso. Amém, amém. Que lição fantástica, hein? Que lição. Eu vou até interromper aqui, porque se eu deixar esses dois aqui, nós vamos estar meia-noite de hoje, de amanhã. O assunto é bom, né, Joel? Muito bom. Eu sei que ajudou, Joel. Salvação, graça, misericórdia. É tudo, né? Mas olha que lição fantástica. Você pegando desde o início da lição, vindo até aqui, a última mensagem da lição é Deus convocando eu e você para sermos Jonas. Tem medo? Seja Jonas. Precisar da baleia, como vocês falaram antes, se Deus precisar usar uma baleia, vai usar uma baleia para impulsionar você a pregar. Mas para isso nós precisamos ser como Jonas era considerado, um profeta de Deus. Profeta aqui não é aquele que vai ficar vendo o futuro, não. É aquele que vai se habilitar para pregar a palavra de Deus, porque vai aprender primeiro, vai viver a palavra para depois dividir a palavra. E olha que texto, eu quero terminar com um verso que eu achei fantástico, eu fechei aqui, mas quero voltar para a lição. Esse verso, ele é fantástico. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Você tem coragem de falar isso na tua escola? Na tua faculdade, na classe, na tua roda de amigos? No trabalho. Você tem coragem de falar isso? Você é como nem alguns, né, Joel? Detetive, né? Que é um agente secreto, né? Nossa, eu trabalho 50 anos na empresa, sou aluno, faz 20 anos naquela escola, ninguém sabe que eu sou crente. Jonas disse: eu sou. E ele falou isso num lugar onde correria risco de morte, porque ele estava provocando morte. E ele diz: eu sou hebreu. Temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Esse é o Deus. Hoje, teorias, ideologias querem tirar esse Deus como criador, esse Deus como fazedor do mar e da terra. Mas eu e você cremos, adoramos, e vai chegar no final do tempo,
até vamos dar vida, a vida, se necessário for, pelo poder de Deus, porque nós cremos que Senhor nosso Deus, que está lá no céu, é o Criador meu, Criador seu, Criador de tudo que há, céu, terra e mar. Que Deus nos abençoe para que sejamos o Jonas moderno, com mais coragem, com mais ímpeto, e sejamos, se necessário for, mártires, mas sempre em nome de Jesus. E já chamando você para a nova lição, tá? Não esqueça, essa lição de agora, nos preparando para ser filhos de Deus. Nós temos um êxodo para fazer, nós temos um lugar para chegar, mas só vamos chegar lá, lição dessa semana, só vamos chegar lá, se com essa lição a gente aprender que temos que ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Querido Papai do céu, por favor, ensina-nos a falar de Ti, que possamos procurar na madrugada, na oração, na leitura da Tua palavra, na leitura de bons livros, chegarmos mais perto de Ti. Que possamos, ó Deus, sempre desejar, cada dia mais, nos aproximar das pessoas com mais coragem de falar de Ti. Que possamos testemunhar a nossa fé no meio que vivemos. Que possamos fazer da Tua palavra a nossa guia e permitirmos que o Seu Santo Espírito trabalhe sempre, tirando de nós todo e qualquer vínculo com Satanás. Por favor, ó Deus, abençoe a Tua igreja. Abençoe cada amigo nosso da nossa classe que está aqui nos assistindo. Conceda a eles poder, vitória e conceda a todos nós o céu. E é pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu sangue, ó Jesus Cristo, que nós pedimos perdão e a oportunidade de morar com vocês por toda a eternidade. Amém. Muito obrigado a vocês. Vocês hoje estão encerrando, né? A 13ª lição, a lição fantástica que nós tivemos. E a partir da semana que vem, nós já vamos começar com a nossa lição Êxodo, o livro do Êxodo. Se você não tiver, pede a lição rapidinho, nós vamos mandar para você, para a gente estar junto estudando ela, recapitulando. Lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus esteja com você. Até a próxima classe. Um beijão e muita vitória. Deus te abençoe.